aconteceu nessas lives que eu fiz já faz bem 2 meses, mas acontece. Pessoal, vamos recomeçar a conversa para que todo mundo possa entender o que Robinho falou desde o início. Então eu perguntei a Robinho aqui novamente, anteriormente aliás, que a gente gostaria de saber o histórico do pré-candidato até o momento, né, no qual ele surgiu a ideia de ser um representante do povo de Campos Sales. Aí eu queria que ele pudesse retomar essa resposta. Pronto, Luquinhas. Essa vontade, ela apareceu, ela surgiu, na realidade, quando eu retornei dos meus estudos no Cariri, né? Eu passei 10 anos morando no Cariri, fiz ensino médio e faculdade. E quando eu retornei para 2012, eu fui convidado para ser advogado da coligação na época do PT, né? E aí eu meio que iniciei a advocacia eleitoral e meio que gostei da vivência política em si, mas não me conformei em ficar nos bastidores, né? Eu via que Campos Sales, ela infelizmente, estava numa estagnação política de muitos anos e precisava dar uma reoxigenada nas figuras políticas de Campos Sales. Campos Sales estava estagnado politicamente há mais de 30 anos, né? Então eu via uma certa ausência de representatividade mais jovem, com ideias mais novas, que não fosse tão conservador e que saísse da mesmice, que eu acho que é isso que Campos Sales está esperando de novos representantes na Casa do Povo. Aqueles que saiam da mesmice, que trabalhem efetivamente e que saiam daquele padrão de assistencialismo que é o que permeia a maioria das câmaras municipais do interior. Então, nós precisamos de pessoas capacitadas, pessoas que pensem e tragam novas ideias para a política e dessa reoxigenada na atuação política da comunidade como um todo. Então, é isso que me leva a colocar meu nome como pré-candidato a vereador de Campos Sales. Show de bola, Robinho. Então vamos lá. Vou passar para mais uma pergunta aqui do primeiro momento, certo? Que é a seguinte. Quais são os principais fundamentos, aliás, quais são os Agora, a princípios... tua voz baixou, Luquinhas. Minha voz baixou? Foi. Só um minutinho aqui, porque hoje o negócio tá com... Peraí, só um minutinho. Voltou agora, acho que é algum mau contato aí no seu microfone. Tá, tu me escutou agora? Aproxima o microfone aí. Agora, tá me escutando? Estou escutando, mas não como antes, mas dá para escutar. Peraí, vamos lá, Vamos lá, pessoal. Quais são... Mas dá para escutar. Pronto. Quais são os princípios fundamentais particulares do pré-candidato, assim como do seu partido no qual está inserido, que no caso é o Cidadania? Pronto, Luquinhas. Os meus princípios, cara, assim, para atuação política sempre foi a busca pela justiça. Aquilo que fosse justo, aquilo que levasse em consideração sempre a coletividade. Eu acho que Campos Sales, assim como diversas outras cidades, está cansada de ver pessoas lutando pelo individualismo, lutando por pessoas específicas. Então, um dos princípios que me leva e que eu busco trilhar é a questão da justiça, de buscar sempre o bem comum, de buscar aquilo que é direito coletivo, que é social. Não aquela simplicidade volto a dizer, do assistencialismo, em que se busca ajudar e auxiliar pessoas, sempre no individualismo da coisa. Então, esse princípio que eu sigo é um princípio que o Cidadania também segue, né? O partido deu uma repaginada, quando era o antigo PPS, passou agora a ser o Cidadania 23, e trouxe também a fixação de princípios e de afirmações um tanto quanto menos conservadoras. Então, é baseado praticamente nesse princípio de justiça e de coletividade que eu trilho o meu caminho na política. Show de bola, Robinho. Infelizmente meu microfone deu problema, eu vou ficar com o áudio um pouquinho baixo, tá bom, pessoal? Vou tentar falar um pouquinho mais alto para dar certo aqui. Então, vamos lá, Robinho. A terceira pergunta que a gente tem que fazer aqui para você, que é muito importante, é o seguinte.
qual a importância de um partido político, né? E queríamos saber se ele às vezes é apenas utilizado como uma ponte para o poder público, né? Que muitas vezes é, as pessoas não, algum candidato, ele não tem, às vezes nem gosta dos valores, dos princípios daquele partido, mas ele acha que aquele partido, ele, como é que posso dizer, pode fazer com que ele chegue ao cargo de vereador, não importando se é os princípios que ele adota, entendeu? E eu queria saber de você qual a importância do partido político e saber se ele, qual é a função dele de fato, né? Porque hoje nós sabemos que o presidente da República, fora a politicagem aqui, ele não tem partido, né, no caso. Luquinhas, eu não sou nem um pouco hipócrita nesse ponto. Eu tenho minha opinião muito firme em relação a isso. Eu acho que, infelizmente, no Brasil, a filiação partidária passou a ser apenas uma exigência para que as pessoas possam concorrer a um cargo político. Como no Brasil eles não permitem as candidaturas avulsas, então passou-se a ter uma necessidade de você se filiar num partido político, por mais que você não tenha uma afinidade integral, completa com aquele partido, mas que você precisa estar num grupo e fazer parte daquele grupo para que você possa alçar vagas em cargos políticos. Mais especificamente no meu caso, na candidatura de 2016, eu fui candidato pelo Democratas, né? Eu não tenho nenhuma intimidade filosófica, nenhuma intimidade de princípios com o Democratas, a não ser pelo nome Democracia, mas é um partido extremamente conservador de centro-direita, né? E trouxe para Campos Sales o PV, que era o Partido Verde, foi uma coisa inovadora, nunca tinha tido o PV, que é um partido que eu me identificava também com os princípios do PV, mas que infelizmente nós não conseguimos formar um grupo de pessoas que realmente quisessem lançar nomes à candidatura, que pudessem mais lá na frente tentar alçar uma coisa a mais, conseguir algo a mais. Então recebi o convite do vereador Irã, na época, para que me filiasse ao Cidadania 23. E graças a Deus nós conseguimos formar um grupo coeso, um grupo grande, que busca trilhar um caminho diferente para a política de Campos Sales. Show de bola, Robinho. Partindo aqui para a quarta pergunta do primeiro momento, né? Qual é o papel da Câmara Municipal? Sendo mais claro, para que serve o Legislativo, né? Luquinhas, isso é uma pergunta primordial, que eu acho que todo mundo tem que estar atento no que os candidatos responderão nessa pergunta. Porque as pessoas, elas partem do pressuposto, da simplicidade, de que o vereador é aquele cara que dá o remédio, aquele cara que contribui com a passagem, aquele cara que consegue uma viagem, aquele cara que faz o assistencialismo. O vereador, gente, ele é muito importante e ele tem um leque de possibilidades onde ele pode trabalhar. Para mim, a principal função do legislador no município, isso é bem claro, quero deixar bem claro, no município, a principal função do vereador está na fiscalização e na cobrança do Poder Executivo. Para mim, é primordial que um vereador seja claro e seja extremamente rígido na cobrança e na fiscalização do Poder Executivo. Claro que também é função do Poder Legislativo legislar, criar leis, mas como nós estamos no ente derradeiro da federação, ou seja, União, Estados e municípios, nós temos um limite para legislar muito grande, porque nós não podemos nos contrariar com legislação estadual, nem nós podemos nos contrariar com legislação federal. Então, sobra muito pouco para legislar. É por isso que a função do vereador ele tem que ser muito rígida na cobrança e na fiscalização do Poder Executivo. Essa, para mim, é minha bandeira e a que eu quero pregar caso eu chegue à Câmara Municipal de Campos Sales. Show de bola, certo, Robinho? Seguindo para a quinta pergunta, pessoal, como o senhor analisa o público votante e atual, aliás, como o senhor analisa o público votante atual da cidade de Campos Sales? E aí eu complemento, né? Nós temos uma sociedade menos ou pouco consciente do voto. E aí eu queria que você justificasse, né? A partir do que você acha que o público de Campos Sales tem, qual é o amadurecimento popular do voto que Campos Sales tem e o porquê você acha essa opinião, né? Luquinhas, eu acho que a conscientização do eleitor ela está
diretamente ligado à educação. Eu acredito que um povo educado, um povo que tem uma instrução desde as séries básicas e que permeia por um processo educacional amplo, ela passa a ser também uma população com maior senso crítico e passa a ser uma população conscientizada. Então, como nós temos uma educação pífia, uma educação prejudicada para as camadas mais populares, nós também temos uma dificuldade de conscientização do eleitorado. Isso teve algumas mudanças importantes a partir de 2018, das eleições presidenciais, onde ficou nítida a influência das redes sociais. Hoje, tanto faz você ser rico, como pobre, como preto, como branco, você tem acesso às redes sociais, uns em maior escala, outros em menor escala. Então, eu acho que esse jogo, apesar das chamadas fake news, que já está tendo muito combate e muita legislação a respeito, mas ajuda para que esse eleitor seja um pouco mais conscientizado, que ele conheça os candidatos pelas suas propostas, pelas suas ideias, e não aquele cara que vai lá no dia visitar e oferecer alguma coisa. Eu acho que parte a conscientização da educação e do acesso à informação. Certo. Então, partindo para a última pergunta desse momento, que é o primeiro momento do debate, pessoal, a gente faz a seguinte pergunta para o candidato, para o candidato. Como será pautada a sua campanha a vereador? Por qual linha de pensamento e ações que você terá durante o período eleitoral, né? Então é muito importante essa pergunta porque muito se fala, né, na questão daquela antiga palavra que fala o voto de cabresto, né? Eu queria saber de você, eu acho que a população em geral quer saber, quem está nos acompanhando, como é que você vai fazer sua campanha, como é que vai ser sua didática de chegar ao povo pelas redes sociais e pessoalmente. Luquinhas, eu acho que nós vivemos um momento único, acho que na história de uma geração inteira, que é essa questão da pandemia. Isso vai mudar radicalmente, talvez, a forma de se fazer a campanha. Para quem conhece o meu trabalho, eu já trabalho com rede social, fazendo esse trabalho de conscientização, de informação da população há mais de 5 anos, né? Então, eu tenho todo um trabalho prévio nas redes sociais. Isso, em relação a mim, eu acredito que facilite alguma coisa. Em relação às visitas, vai ser muito complicado. Acredito eu que o TSE ainda vai regulamentar essas questões de o que vai ser permitido e o que não vai ser permitido, até pela mudança das datas eleitorais. Mas eu acredito que ficou muito prejudicada essa situação de vereador estar visitando casa por casa, aquela coisa toda. É claro que se a regra não for de proibir, então, pelo princípio da legalidade, é permitido. Então, nós passaremos também a visitar o número máximo de pessoas possíveis e levar até elas as nossas ideias e o que a gente pensa para Campos Sales. Então, eu vou permear a minha campanha pela informação através das redes sociais e depender dessa regulamentação em relação a visitas, comícios, reuniões, debates, eu vou também ver a possibilidade de partir para esse lado da campanha ou não. Certo, Robinho. Pessoal, algumas pessoas estão me fazendo algumas perguntas aqui. Eu vou deixar essas perguntas para o final, porque senão a gente tira o foco do debate aqui, tá bom, pessoal? Agora vamos partir para o segundo momento. Eu vou só voltar a relembrar vocês que nós temos 3 momentos. O primeiro momento foi esse, que foram perguntas direcionadas por mim, para o candidato, pré-candidato. E agora vai ser um sorteio que eu vou mostrar para vocês aqui, um baúzinho que eu já selecionei umas políticas públicas. Vão ser 3 sorteios e ele vai ter que dissertar sobre esses sorteios, sobre esses temas, tá bom, pessoal? E o terceiro momento vai ser os convidados especiais que vão entrar e fazer a pergunta para Robson, certo? E aí lembrando, possivelmente a nossa chamada vai cair porque o Zoom com 40 minutos ele cai, mas aí vocês esperam um pouquinho que a gente volta em questão de 1 minuto a 2 minutos para a live normalmente, tá ok, pessoal? Desde já agradeço a participação e deixa o like aí na live e se inscreve no canal também, pessoal, para poder ajudar aqui o meu canal. Então vamos lá, pessoal. Vocês estão vendo aqui na tela uma caixazinha que tem mais ou menos 6 palavras, tem 6 palavrinhas a 7, no qual são políticas públicas relacionadas à nossa cidade. Aí eu vou pegar aqui um número, vou mostrar para vocês e o Robson vai ter que falar um pouco sobre o seu pensamento
tocante a essa política pública. Então eu vou pegar aqui para vocês verem, ó, vou pegar aqui um papelzinho, peguei o papel. O primeiro tema vai ser, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas Dr. Robson, a gente quer que você possa descrever quais são as políticas públicas que você acha que, em relação à segurança pública, que a população de Campos Sales sente, né, uma carência e o que pode ser feito. Então, a partir disso, o primeiro sorteio foi a segurança, Robson. Luquinhas, é uma grande preocupação de Campos Sales nos últimos anos a questão da segurança pública. Os municípios sempre tentam lavar as mãos, dizendo que constitucionalmente a responsabilidade pela segurança pública é dos estados, né? Mas o município ele tem muito a contribuir com isso. De que forma? Infelizmente, Campos Sales vem registrando ano a ano altos índices, principalmente de homicídios em Campos Sales. Esse ano, por exemplo, nós já temos 22 homicídios e cerca de 4 tentativas. Aquelas tentativas de homicídio que, felizmente, não foram consumadas. Isso é um índice altíssimo. Talvez, se nós colocássemos em proporção, Campos Sales esteja mais violenta do que Crato, do que Juazeiro, se nós colocarmos em números proporcionais à população. O município ele pode contribuir com a segurança pública aqui em Campos Sales. Eu tinha, numa oportunidade na Câmara, que eu fui convidado como representante da OAB para uma audiência pública a respeito desse assunto, eu sugeri algumas coisas, entre elas, como o modus operandi, ou seja, a forma como se pratica os homicídios em Campos Sales, em 90% das ocasiões, é aquela dupla de motoqueiros com capacete que não dá para ninguém identificar quem foi. Então, eu propus naquela época que a lei municipal criasse uma lei proibindo o uso de capacete na zona urbana. Isso, de uma forma geral, parece entrar em atrito com o Código de Trânsito Nacional, mas vários municípios do país praticam isso quando tem alto índice de criminalidade. O sujeito vai entrar apenas na zona urbana. Se entrou na zona urbana com capacete, ele vai estar entrando sabendo que vai ser abordado e que vai ser revistado, porque isso não é que impeça, mas intimida o cara a cometer e, no caso dele vir a ter, facilita na hora de identificar os autores. Então, além disso, nós tínhamos a ampliação das vagas da Guarda, chamar todo o cadastro de reserva. Eu acho que isso era muito importante até os distritos, parcerias da Guarda com a Polícia Militar em blitz constantes. O que a gente não via aqui em Campos Sales, gente, que ajuda a reprimir, a prevenir, são blitz. Não é aquela blitz para perseguir agricultor que está com moto atrasada, não. É blitz para fazer revista, procurar arma, procurar droga. Então, nós não estávamos vendo isso acontecer em Campos Sales. Nos últimos dias, acho que até após o comando do Tenente Coronel Luciano, passou-se a fazer algumas abordagens, mas isso tem que ser diário. Isso tem que ser diário, porque isso intimida as pessoas a praticarem o crime. Então, como a segurança pública, infelizmente, Campos Sales vem se destacando negativamente a nível de estado do Ceará, é uma pauta que tem que estar na prioridade, ali junto com educação e saúde. Tá entendendo, Luquinhas? Infelizmente, a gente vê uma Câmara tímida em relação a isso. A Câmara busca, às vezes, cobrar das autoridades, mas ela mesma não toma posição, ela mesma não toma postura. O Executivo Municipal também não toma postura. Então, é hora de nós passarmos a ter uma política mais efetiva, mais ativa em relação a isso no município de Campos Sales. Certo, Robinho. Agora vamos passar para o segundo sorteio desse segundo momento do debate, pessoal, aqui mostrando para vocês, balançando aqui para vocês. Depois eu vou providenciar um cubinho mais bonito. Eu vou pegar aqui um papel e vou mostrar para vocês o tema a ser discutido. Um tema muito importante na atualidade da gente, pessoal, não sei se dá para vocês enxergar aí, saúde pública. Então, Dr. Robson, queria que você pudesse explanar quais são as deficiências da saúde pública de Campos Sales e como é que você acha que pode o legislativo pode ajudar, principalmente nesse momento agora que nós estamos numa pandemia e o pós-pandemia. Como é que nós temos que agir em Campos Sales em relação à saúde pública? Luquinhas, eu sempre disse
que as dificuldades de saúde pública em Campos Sales, elas são estruturais. Campos Sales tem excelentes profissionais na área da saúde. Hoje nós já temos clínicas de várias especialidades médicas, nós temos enfermeiros, técnicos de enfermagem competentes, médicos competentes. Então, nossa cidade, falta estrutura médico-hospitalar. E aí vem a grande questão das denúncias, inclusive, que eu já fiz em relação à compra do hospital do Dr. Zé Iris. Foi comprado aquele hospital, Luquinhas, por R$ 1.200.000. E está lá abandonado, completou-se agora 24 meses. Aliás, 48 meses. 24 meses era o prazo para construir. Completou-se 48 meses da compra daquele hospital. Está denunciado, está no Ministério Público. E o hospital que ele está construindo na Aparecida, ele não termina. Eu lhe digo isso. Infelizmente, com tudo que eu sei aqui dos dados estatísticos, técnicos, de orçamento, de cobrança, o prefeito Moés Loyola não termina naquele hospital. Então, a deficiência da saúde de Campos Sales, ela é estrutural. Talvez se ele tivesse pego aquele dinheiro daquele hospital que ele inventou de construir na Aparecida, tivesse reformado o hospital do Dr. Zé Iris, hoje nós estaríamos com um hospital pequeno, mas muito bem estruturado. Inclusive, nós estamos perdendo a maior oportunidade da história de Campos Sales de sermos um polo de saúde pública regional, porque a quantidade de recurso que está sendo enviada para os municípios pelo governo federal, jamais, talvez, nós teremos outra oportunidade como essa. Então, se nós tivéssemos um hospital bem estruturado, agora nós íamos equipar melhor ainda. Nós passaríamos, com certeza, a ter leitos de UTI, a ter centro cirúrgico. Então, Luquinhas, não adianta estar comprando ambulância. Hoje, para a atualidade, é muito importante. É muito importante. Mas não podemos ficar nisso. Nós temos que partir para estruturar a saúde de Campos Sales, para que as pessoas tenham uma assistência médica hospitalar realmente efetiva, boa. Não precise, para, infelizmente, parir um filho, ter que ir para Crato, ter que ir para Juazeiro. Aqui, Campos Sales tinha 3 hospitais. Os médicos operavam de tudo aqui, antigamente. Foi uma regressão sem dimensões na saúde pública de Campos Sales. Então, tirando a saúde da família, é um programa federal, e tirando a questão dos profissionais, que são muito bons, diga-se de passagem, a grande deficiência é estrutura em Campos Sales. Entendi, certo, Robinho? Bem explanado. Agora vamos para o último sorteio desse momento, pessoal. Sortear aqui o último sorteio dessa etapa. Vou mostrar para vocês aqui na tela qual é o tema, tá bom, pessoal? Pessoal, é serviço público, Robinho. Então, o que é que você acha do serviço público de Campos Sales atualmente e como é que ele pode ser melhorado para que possa atender melhor a população? Porque a gente sabe que o serviço público é o mais importante, que vai atender aquelas pessoas que não conseguem ter um bem aquisitivo para poder ir para uma escola particular, para um hospital particular, uma prática de escolinha particular, enfim, em todos os âmbitos do serviço público da cidade. Então, o que é que você acha que Campos Sales está pecando e pode melhorar nesse sentido? Aí também através de suas ideias, né, no caso. Luquinhas, em relação a esse tema, eu tenho primeiro que fazer uma explanação em relação à questão dos servidores públicos efetivos, que há mais de 20 anos Campos Sales não tinha concurso e com uma luta muito grande, com muita briga, com muita resistência, nós conseguimos fazer um concurso fiscalizado, probo, honesto, em que algumas pessoas ainda tiveram uma certa resistência, porque é uma questão de cultura. Em Campos Sales passou-se a ter essa cultura do temporário. E esses temporários, eles nem se davam conta de que eles não tinham nenhum vínculo com o município. Então, eles saíram, muito deles, sem direito a nenhuma verba. Um deles passaram 10, 12, 15 anos contratados e saíram sem direito a absolutamente nada. Então, o concurso não veio para demitir ninguém. O concurso veio para que as pessoas tivessem segurança no serviço público, para que não entrasse um prefeito amanhã e ele colocasse para fora. A gama de serviço público em Campos Sales ela é muito grande. Eu acredito que tem espaço para mais gente. Tem que ver a questão também orçamentária, porque o que pesa no orçamento do município é pessoal, é despesa com pessoal. E se você custeia demais pessoal, você passa a ter menos investimento em estrutura, em infraestrutura,
na questões concretas de estrutura do município. Então, você tem que saber dosar, você tem que saber fazer. Precisa de mais serviço público no esporte? Precisa. Precisa de mais serviço público na educação e precisa qualificar o serviço público da educação? Precisa. Mas nós temos que dosar a mão para depois não estar inchando demais uma folha de pagamento e depois não poder comprar nem o material escolar. Porque os recursos são escassos. Né? Campos Sales, eu costumo dizer que caiu 2 raios no mesmo lugar. Caiu o precatório do Fundeb, lá em 2018, né? Que é uma coisa que jamais vai ser vista em Campos Sales. Campos Sales recebeu dinheiro, Luquinhas, mais do que um FPM de um ano inteiro. Recebeu numa bolada toda de uma vez, 16 milhões de reais. Depois vem uma pandemia dessa, que tem todo o lado negativo, mas que Campos Sales recebeu, se juntar tudo aí, 3 milhões de reais. Então, é uma gama muito grande de recursos e que deveria ser aplicado para melhoramento e aperfeiçoamento do serviço público em geral. Certo. Ótimo, Robinho. Então, pessoal, finalizamos esse momento, o segundo momento. Agora eu quero convidar, vou mandar aqui o link para eles entrarem, do Vitor Abreu e o Matheus Moura, para eles fazerem perguntas ao nosso pré-candidato Robson, para chegar no terceiro momento do nosso debate. Deixa eu só aqui mandar uma mensagem para eles, para eles poderem entrar aqui no nosso momento aqui convidado. Então, eu estou aqui mandando o áudio para eles. Quando eles derem o OK aqui, a gente dá o terceiro momento. Enquanto eles não entram aqui na live, Robinho, eu vou fazer uma pergunta aqui que alguém fez aqui no chat, que foi o Caio Sérgio. Ele perguntou qual era a função do vereador. Deixa eu ver se eu achar aqui. A função do vereador, qual é o papel do vereador na saúde, na educação, no esporte e na segurança do município, enquanto os meninos chegam. Além do que eu já falei, que é a principal função do vereador, e isso se aplica a todas as áreas, que é a fiscalização e a cobrança do Poder Executivo, ou seja, você fiscalizar a aplicação dos recursos, você cobrar um posicionamento mais dinâmico e mais efetivo do Executivo, porque quem tem a caneta, quem tem o cheque, Luquinhas, é o Poder Executivo. Não adianta candidatos a vereadores acharem que vão chegar na Câmara e vão ter a caneta na mão para fazer o que eles têm de projeto. Então, o que cabe ao vereador é projetar, trazer projetos novos para a área de saúde, educação, trazer novos projetos para a área de esporte, para a área de cultura, para a área de lazer, para a área de turismo, mas tem que ter a noção de que eles não têm a caneta. O vereador não tem caneta, então ele tem que passar a cobrar e a fiscalizar a execução desses projetos pelo Poder Executivo. Essa é a principal função do vereador no Legislativo Municipal. Certo, Robinho. Então, enquanto já chegou aqui um dos convidados da gente, o Matheus Moura, ele é presidente do Grêmio Estudantil da Escola do Grupinho, Campos Sales. E aí, Matheus, você vai ter direito a 2 perguntas, tá bom? Para o nosso pré-candidato. E aí ele vai ter um tempinho de 5 minutos para responder cada uma delas. Você vai ter direito a fazer uma réplica para poder ponderar o que ele falou. E ele também vai ter uma réplica de 1 minuto para também dar suas considerações finais sobre essa pergunta, tá bom? Então, Matheus, fique à vontade, é com você. Certo. Boa noite a todos que estão assistindo, Luquinhas, todo mundo. Eu estava prestando atenção na live, acompanhando, e achei muito interessante, até anotei aqui alguns pontos da fala do pré-candidato. Ele falou que se identificou com o Partido Verde, né, e foi um ponto que me chamou a atenção, porque Campos Sales ele é muito rico, naturalmente falando, a gente tem muitas riquezas biológicas que não são valorizadas. Um município como Campos Sales, que tem, por exemplo, o Boqueirão, ele recebe muito dinheiro do governo para poder manter esse lugar. Se eu não me engano, peço até desculpa, acho que o pré-candidato ele vai saber falar melhor, mas se eu não me engano, são 10 mil reais que ele recebe para manutenção do Boqueirão. E o que a gente vê lá, quando chega, é 2 placas, uma lata de lixo. E muito longe uma da outra. Então, eu queria saber do senhor, como você pretende abordar essa questão no nosso município, se é uma questão que está em pauta em sua gestão,
ou você acha que é alguma coisa para pensar futuramente e temos outras prioridades? Como você enxerga essa questão no nosso nível municipal? Boa noite, Matheus. Primeiramente, muito obrigado pelo questionamento. Matheus, é interessante. Nós conseguimos a legenda do PV, nós criamos o PV aqui em Campos Sales justamente com essa ideia e com essa intimidade que eu tinha com os princípios do partido. Por aquela questão que eu te falei, de nós não termos conseguido montar um grupo para concorrer, então eu tive que sair do partido e buscar montar um grupo em outro. Mas assim, a questão do turismo em Campos Sales, e como qualquer outro lugar, ele tem que ser uma coisa correlata. Não pode ser uma coisa solta, não pode ser o buqueirão solto. O turismo em si, ele tem que trazer, e eu estou falando do turismo ecológico, porque você perguntou sobre o buqueirão, mas ele tem que ter uma interligação. Não é só eu preparar todo o buqueirão para receber, eu tenho que ter lugares para que essas pessoas se hospedem, eu tenho que ter uma preparação mínima de infraestrutura no local para receber esses visitantes. Eu posso estimular a questão de feiras de artesanato para que sejam feitas naquele local. Eu posso vincular essa questão do turismo ao turismo religioso, e nossa cidade agora vai ganhar o monumento de Nossa Senhora da Penha, e talvez entre no circuito de turismo religioso do estado do Ceará. Então, é uma oportunidade para que nós vinculemos uma coisa à outra. Vamos trazer o turismo religioso, o turismo ecológico, com a grande diversidade que o Buqueirão tem, assim como tem o Santuário de São Pedro, no distrito de Quixariú, assim como nós podemos investir mais no memorial de Dona Bárbara Pereira de Alencar, no distrito de Itaguá, e fazer com que isso seja um trabalho que gere renda para as pessoas não ficarem sonhando eternamente com um emprego de prefeitura, que é o que acontece aqui em Campos Sales muitas vezes. As pessoas têm que romper esse laço definitivo, têm que começar a empreender, e cabe ao poder público estimular esse empreendedorismo por parte dos seus populares. Eu quero deixar claro, Matheus, que o candidato que eu apoiei para deputado estadual, infelizmente ele não foi eleito, que é o Anderson Palácio, aqui do Assaré, mas hoje ele ocupa a secretaria, ele é subsecretário de turismo do estado do Ceará. E mesmo que ele não tenha sido eleito, mas como nós o apoiamos, eu já fiz a cobrança a ele. A cobrança que eu fiz, inclusive, numa reunião do Cidadania. Eu disse, olha, Anderson, você não foi eleito deputado, mas você está ocupando uma cadeira que nos interessa bastante. E ele disse, olha, Robson, nós temos já alguns projetos prontos que estão sendo executados, e nós vamos agora, após ele assumir a secretaria, eles estão passando a projetar outras coisas relacionadas ao turismo ecológico, religioso, e ele me garantiu tentar incluir Campos Sales nessa trilha de ecologia, nessa trilha de turismo. Importante ter a parceria com o pessoal do movimento ciclista, que gosta de fazer trilha, o pessoal dos motoclubes, que gostam de fazer também, o pessoal que gosta do esporte radical. Então, é uma gama de possibilidades que nós podemos empreender nesse setor. Matheus, vai querer fazer alguma ponderação? Não, só parabenizar, porque realmente ele abordou todos os pontos que eu esperava de um candidato coerente, né? Ressaltando o turismo e tudo mais, muito interessante. Eu já posso partir para outra pergunta? Não, agora vamos fazer a dobradinha. Vou passar para Vitor, depois volta para tu, pode ser? Certo, beleza. Pronto, pois Vitor, seja bem-vindo, obrigado pelo aceitar o convite, e é com você agora, Vitor. O fone está desligado. Deixa eu... Vocês estão me ouvindo aqui? Agora sim. Agora sim. Pronto, né? Pronto. Ok, desculpa. Enfim, boa noite a todos, tá? Boa noite aos convidados, boa noite a todos que estão assistindo. Eu queria primeiramente agradecer a Lucas pelo convite, agradecer a disponibilidade do Dr. Robson, né, por estar aqui se dispondo, né, se colocando na berlinda mesmo, para ser questionado, para ter as suas opiniões expostas, né? Acho isso bastante importante, queria realmente parabenizar pela iniciativa, tá certo? Eu sou professor da escola de Campos Sales, do Grupinho,
né? Sou servidor público do município de Campos Sales também, e sou graduado em filosofia pela Universidade Federal do Cariri. E dessa forma, né, eu estou aqui para, de certa forma, dar a minha contribuição também nesse debate, colocando aqui alguns temas que eu acho que seja oportuno destacar. Então, assim, de antemão, né, quero colocar aqui que, em relação à gestão municipal atual do nosso município, eu me encontro na situação, né, eu me encontro na posição de situação em relação à gestão municipal, mas eu quero deixar aqui bem claro que não é por estar na condição de situação em relação à gestão, né, que eu estou aqui enquanto um defensor, qualquer coisa assim do tipo. Tá? Eu quero que quem esteja assistindo, eu quero que o Dr. Robson me observe como um cidadão campussalense, como um professor, acima de tudo, até porque o questionamento que eu tenho para colocar aqui, ele diz muito respeito à minha profissão também, né? E quero que eu seja observado como realmente alguém que reconhece o quanto a democracia ela é importante para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país. E dessa forma, a democracia ela só existe quando há situação e quando há oposição. Então, o papel que o Dr. Robson faz no nosso município ele é um papel louvável, desde já, eu já digo aqui, é um papel louvável. É super importante a oposição existir, a fiscalização, cobrar, mostrar quando realmente a gente acha que a coisa não está correta. Né? E isso é importante demais. Então, eu que estudo a democracia desde o seu berço na Grécia Antiga até hoje, posso garantir de certeza que a democracia não é um sistema de governo perfeito e nunca será, mas é o melhor sistema de governo que a gente tem atualmente. Né? E por tê-lo, a gente tem que zelar. Isso é a democracia quando a gente tem situação e quando a gente tem oposição. Então, o debate, o respeito acima de tudo é bastante importante. Então, assim, Robson, prazer em estar aqui dialogando com você. Você é uma figura que eu admiro demais. E desde 2018, né, eu fui confiado pela atual gestão do município de Campos Sales a trabalhar juntamente com a doutora Maria Lúcia de Andrade Saraiva, que é popularmente conhecida como Lulu, que certamente é sua colega de profissão também, advogada. Né, eu fui confiado pela atual gestão de estar à frente do selo Unicef no nosso município. Né? Fui convidado e até então desempenho essas atividades. E sempre nos nossos espaços de debate, sempre nos nossos espaços de discussão, nós fizemos muita audiência pública, nós fizemos muita conferência, fizemos muitos eventos realmente abertos para o público, para as pessoas darem sua opinião. E uma das coisas que foi bastante colocado em quase todos esses eventos foi a necessidade que o município de Campos Sales tem de implementar um CAPS na nossa cidade. Tá? Então, assim, foi uma coisa que apareceu sempre em nossos debates. E isso, eu sinto essa necessidade também enquanto professor, porque eu vejo o quanto as patologias psicossomáticas estão presentes em nosso município. Né? Recentemente, no ano passado, eu perdi uma aluna minha por suicídio. Né? Perdi uma aluna minha e uma coisa que me magoou bastante, que me deixou bastante triste. Né? E o nosso município não dispunha de um equipamento que pudesse dar assistência psicossocial a pessoas na situação em que a minha aluna se encontrava. E recentemente nós estamos tendo muitos casos de suicídio no nosso município, muitas doenças psicossomáticas. E era isso que eu queria colocar para você, enquanto pré-candidato a vereador. De que forma a gente poderia levar essa proposta da implementação do CAPS? De que forma, enquanto o senhor, quem sabe futuramente, ocupando um assento na Casa Legislativa desse município, de que forma isso poderia acontecer, isso poderia ser implementado no nosso município? Desculpa a pergunta tão longa e agradeço vocês estarem me ouvindo nesse momento. Boa noite, professor. Primeiramente, agradecer pela pergunta e pela profundidade dos seus esclarecimentos, pela profundidade da pergunta. Eu conheço um pouco do seu trabalho, em algumas oportunidades que eu vi o senhor se pronunciar na Câmara Municipal, em algumas audiências públicas. Reconheço a qualidade do seu trabalho e um grande pensador que Campos Sales tem a gratidão de poder contar com o seu trabalho.
fazer um prévio comentário aqui em relação à questão que você falou de democracia, oposição à situação. Eu sempre prezei, professor, e prezo por uma oposição de qualidade. Eu acho que jamais eu faço esse desafio, sempre costumo fazer. Eu jamais fiz uma crítica pessoal a quem quer que seja. Esse não é meu dever, até porque eu não conheço a pessoa do senhor prefeito. Para mim, ele é um cidadão de bem como qualquer um outro. Eu sempre baseei minhas críticas na gestão, em questões técnicas, e que apontar o erro, cobrar a solução. Quando não houver uma cobrança pelo diálogo, a gente tem que partir para medidas mais duras, Ministério Público, Justiça. Mas jamais, e não farei também, porque não é do meu feitio, agredir com palavras pessoas. Para mim, isso não funciona na democracia. Só uma prévia. Em relação à sua pergunta, a falta de um CAPS em Campos Sales, ela reflete até no nosso trabalho. Eu vou lhe dar um caso aqui, que você não pode até saber pelo conhecimento que você tem, de demandas judiciais em que nós precisaríamos de um CAPS, às vezes, para que você pudesse ter determinados atendimentos para tratamento de situações de violência familiar, para tratamento de pessoas com distúrbio relativo psicossocial. Nós temos aqui questões de internamento compulsório por uso de drogas e ilícitos, ou curatelas, pessoas que têm problemas psiquiátricos, em que o juiz, muitas das vezes, condicionava a liberdade provisória de um cidadão como esse, ou a desinternação de um cidadão como esse, desde que ele passasse a frequentar o CAPS. E em Campos Sales não tem CAPS. Então, nós, enquanto defesa dessas pessoas, a gente se utilizava do que a gente tem, que é o AA, Alcoólatras Anônimos, e que é a Pastoral da Sobriedade, em algumas situações, não em relação a questões psicossociais, mas que também está incluído nisso. Então, o CAPS é de fundamental importância. Eu sou muito sincero com o senhor, eu não conheço a formatação de administração CAPS, para eu lhe dizer, enquanto vereador, o que eu poderia fazer. Eu não conheço se o CAPS depende de uma verba estadual, de uma verba federal. Eu não conheço se o CAPS tem uma associação privada, uma parceria público-privada por trás disso. Eu não tenho nenhuma vergonha de dizer ao senhor que eu não conheço as questões intrínsecas e específicas do CAPS. Como o CAPS funciona e como o CAPS pode ser criado. O que eu posso lhe falar enquanto profissional da advocacia é a falta que ele faz. Isso eu faço na advocacia e para as pessoas em geral em Campos Sales. Eu conheço o CAPS do Crato. Quando eu trabalhava na advocacia do Crato, tinha clientes que utilizavam-se dos serviços do CAPS e era muito importante, era muito organizado. Eu não conheço, como lhe disse, repito, as questões administrativas específicas. E o que eu posso dizer enquanto pré-candidato a vereador de Campos Sales é que vou estudar. Nada mais sincero e honesto do que dizer ao senhor, vou estudar para conhecer como eu, enquanto vereador, posso ajudar na criação de um CAPS para Campos Sales. Pronto. Então agora, Vitor, você tem 1 minuto para fazer uma réplica. Só realmente parabenizar pela brilhante fala do Dr. Robson, né? É isso mesmo, Dr. Robson. Eu acho que existe uma necessidade não só de saúde pública, mas uma necessidade inclusive jurídica, como o senhor mesmo colocou. Eu recentemente estive na audiência pública da LDO que aconteceu, da Câmara Municipal, e nessa audiência pública da LDO eu coloquei essa mesma questão também para os vereadores. O vereador Genilton, ele colocou que ele já apresentou uma proposta, um projeto de lei à Câmara, né, para que o CAPS fosse implementado no município, só que essa proposta ela foi recusada, né, ela não passou, não foi aprovada. E assim, uma das coisas que foram colocadas em algumas dessas audiências públicas, em algum desses momentos que eu citei, né, em relação às atividades do selo Unicef, a qual eu participo, né, uma das coisas que foram colocadas, e aí eu vou deixar aqui bem claro, não sei se a informação é verdadeira, não sei se a informação procede, mas já me disseram o seguinte, que em gestões anteriores, no município de Campos Sales, veio recurso federal para o CAPS, porém esse recurso, né, não se sabe onde foi parar, se foi
do que aconteceu, sabe-se que a gente não tem CAPS. Enfim, reitero mais uma vez, eu não tenho a informação, não tenho a certeza se essa é uma informação verdadeira. Foi coisas que falaram nessa audiência pública. Estou sendo apenas porta-voz do que foi dito. Mas sabe-se que realmente a gente tem essa necessidade, é uma necessidade que vai desde a criança até o idoso, é um equipamento para atender a toda a família. E obrigado pela atenção, obrigado pela resposta, Robson. Pronto. Então, obrigado, Vitor. Agora eu vou passar a bola novamente para o Matheus fazer sua última pergunta, Matheus. É com você. Luquinhas, Oi. pelas regras você tinha dito que eu tinha uma outra réplica em cima do... Esqueci, foi mal, Robson. Foi mal. É a primeira vez como mediador assim de debate, é 1 minuto, verdade. Não, Luquinhas, só para dizer ao professor que eu vou me inteirar a respeito disso. A dúvida que eu tenho é se veio verba federal, ela veio verba para construção, estruturação de um CAPS, ou é uma verba para manutenção dos serviços do CAPS? Porque se essa verba que geralmente é repassada pelo governo federal é uma verba de manutenção, então nós tínhamos que já ter um CAPS criado aqui para que o governo federal injetasse recursos, né? Eu prometo ao professor, uma promessa que eu firmo agora, que vou estudar a respeito e que vou também analisar essa questão de financiamento dos CAPs, como eles funcionam, como se financiam, como se sustentam, para que eu possa contribuir, se assim o povo quiser, mais à frente, sendo eleito vereador. Pronto, Robinho. Então, passando para a última pergunta do nosso amigo Matheus. Matheus, é com você agora. Agora sim. Muito obrigado. Parabenizar Vitor e também o Dr. Robson pela discussão que tiveram, foi enriquecedora. E a pergunta que eu queria fazer era novamente sobre um ponto da sua fala, que você fala sobre renovação política e como Campos Sales precisa dessa renovação. Eu concordo demais, porque, como o Luquinhas falou, a gente tem todo esse sistema de curral eleitoral que baseia a política da cidade. A gente vê que nos últimos anos, Campos Sales não tem nenhum feito assim grande da cidade. É uma cidade que cabe uma indústria, é uma cidade grande em território e cultura. Cultura não é só uma coisa que você vê, acha bonito, cultura também gera renda, mas devido à administração, a gente não tem a exploração desses recursos, de certa forma, porque é confortável, né, para o poder público. Se a gente não cobra, é confortável para eles não fazerem, porque mantém esse curral eleitoral que reelegem eles. Tanto é que esse ano a gente pode contar com certeza com a reeleição de alguns que já estão lá, porque a campanha deles é baseada nisso. Mas eu queria saber do senhor, também já ouvi relatos de pessoas que entraram no mundo político e disseram que não tem como você entrar na lama sem se sujar. Eu queria saber do senhor, como você pretende fazer isso, essa renovação, porque devido às pessoas que já estão lá, né, que ocupam os cargos lá, você iria praticamente remar contra a maré. Então, não seria uma coisa fácil. Eu queria saber do senhor como pretende fazer isso. Obrigado, Matheus, pela pergunta. A primeira palavra que eu posso lhe dizer é inconformação. É não se conformar com determinados resultados. Tem muita gente que diz, uma andorinha só não faz verão. São 11 vereadores. Como é que você vai poder impor a sua forma de pensar, as suas ideias, se vai depender do voto da maioria? Então, eu sempre trago um princípio democrático comigo. Então, se eu tenho um projeto que eu acho que é interessante para a cultura, para o esporte, para a educação, para a saúde, e eu vejo que por questões políticas esse projeto ele é barrado na Câmara Municipal, eu não posso me conformar. Eu tenho que trazer quem para a jogada? De quem é que político tem medo? Político tem medo do povo. Político tem medo da opinião pública. Então, eu tenho que trazer o povo para a jogada. Eu tenho que dizer, e isso eu vou utilizar as ferramentas que disponho, rádio, mídia social, para fazer com que as pessoas tenham conhecimento do que eu estou tentando fazer de bom e que os demais não estão permitindo. Então, se eles aguentarem a pressão popular, pelo pouco conhecimento que eu tenho, a experiência que eu tenho, pelo menos a nível federal, a nível estadual, é de que quando a opinião pública pesa, político não se sustenta. Tá entendendo? A opinião pública é quem manda, e não a opinião pública midiática.
não estou falando aqui da opinião pública de uma emissora de rádio ou a opinião pública de uma emissora de TV. Eu estou falando em todos os níveis de mídia, inclusive a presencial, se for possível, que as pessoas estejam presentes para dizer por que vocês não vão aprovar o projeto do Dr. Robson. Qual é o vício que esse projeto tem? O que é que ele traz de ruim para que vocês não aprovem? Então, isso é trazer o povo para a jogada. A renovação, Matheus, ela é muito importante porque as pessoas estão mal acostumadas. Tem gente que faz da vereança há 15, 20 anos sua profissão. A vereança tem que ser uma prestação de serviço e só. Ninguém pode se valer de um cargo político para eternamente estar se remunerando por ele. Entra aqui a lembrança, Matheus, de que eu entrei com ação popular e barrei o aumento do salário dos vereadores. Eles que ganham aqui R$6.000, eles iam passar a ganhar 7.500, numa cidade que não tem estrutura para ter um salário desse. E que esse salário, Matheus, ia ser repassado para os secretários municipais. Ou seja, nessa ação judicial, houve uma economia para os cofres públicos de mais de R$1,5 milhão. Por quê? Porque eu via que aquilo ali era um ciclo vicioso. Porque como é que eles sustentam esses currais eleitorais que você fala? Com assistencialismo. É o vereador que dá o remédio, é o vereador que paga a passagem, é o vereador que paga a consulta, é o vereador que paga o exame, e isso ele vai mantendo aquele curral eleitoral. Está na hora de quebrar. Sabe o que é que eu faço no meu escritório quando as pessoas vêm buscar alguma coisa do tipo de assistencialismo? Eu disse, a senhora sabia que a senhora tem direito a receber esse remédio gratuitamente? Então eu manejo a ação judicial. Eu tenho dezenas e dezenas e dezenas, professor Vitor, Luquinhas, de ações judiciais que buscam medicamento de alto custo, exames, cirurgias, não só para que a pessoa tenha acesso, mas para que ela tenha o conhecimento de que é um direito dela, que ela não tem que estar pedindo a prefeita e a vereador, não. Então, essa forma de dar uma reoxigenada na Câmara Municipal, não só com um nem com dois, precisa de muita gente nova lá. Campos Sales precisa renovar as cabeças, precisa ter um debate mais amplo, mais plural. Isso é muito importante para Campos Sales se desenvolver. Pronto, Matheus, é com você, um minutinho. Não, eu concordo bastante que a gente realmente precisa disso, e é como você falou, a gente só vai ter isso com a renovação. E eu vejo que ela está muito próxima, porque, querendo ou não, a gente... de suma importância o trabalho que você faz de expor, de mostrar que é dever, porque culturalmente a gente tem que é um presente, que o prefeito, o vereador, ele não é obrigado a me dar nada, e se ele me der por misericórdia, então eu tenho que ser agradecida a ele. E você quebrando essa barreira, quebra muita corrupção que está por trás da cidade, é baseado nisso. Então, essa renovação só vai vir com os jovens, né? Tipo, a gente que vai começar a votar agora, a gente tem consciência de quais são nossos direitos, quais são nossos deveres perante a lei. Já essa galera mais velha, eles não têm essa consciência. Então, eu vejo que o futuro de Campos Sales ele pode ser bem próspero, dependendo da nossa juventude, do que a gente escolher. E se a gente continuar num caminho escolhendo pessoas como o senhor, que expõem, que realmente falam, que envolvem a população, porque o cenário que a gente tem da política campussalense é que ela é distante da população. Ela é uma elite distante daquela pessoa que mora num bairro mais perigoso, ela é uma elite que não abraça a todo mundo. Então, quando você traz essas pessoas para dentro da discussão, é realmente enriquecedor e todo mundo só tende a ganhar com isso. Muito obrigado pelo espaço, Luquinhas. Muito obrigado, Robson, por escutar, por responder. E é isso. Pronto, Robinho, pode complementar? Obrigado, Matheus, mais uma vez. Eu queria só deixar aqui uma observação, Luquinhas, que eu percebo assim, a educação não precisa ir muito longe para a gente ver como uma educação pode ser realmente boa. O estado do Ceará, ele é um dos estados que tem uma reconhecida qualidade educacional. E nós assistimos, quando a gente vê o Vitor Abreu, o professor, quando nós vemos a qualidade do Matheus nas suas perguntas, nas suas ponderações. E eu queria só deixar essa observação, essa reflexão. Por que Campos Sales, e é um projeto que eu tenho, por que Campos Sales não pode replicar isso no ensino público?
Por que é que a gente não pode começar pela educação do Estado do Ceará a trazer as eleições dos núcleos gestores? Que os núcleos gestores parem de ser indicações de vereador, que diretor do colégio tal é indicação do vereador tal. Por que é que nós não podemos replicar uma coisa que é tão próxima da gente? A gente vê o resultado dos alunos do grupinho, dos alunos do grupão. Por que é que a gente não pode replicar isso para as nossas escolas? Por que é que a gente não pode dizer, olha, você vai ser diretor da escola, então você vai ter que passar por um curso de aprimoramento e depois que você atingir uma média nesse curso, você pode se lançar como candidato numa eleição na escola para o núcleo gestor, como acontece no Estado. Isso você, além de estar democratizando o ensino, você vai estar ensinando aos alunos a votar desde cedo. Os alunos vão estar aprendendo desde cedo o que é democracia e como exercer a democracia. Então, só essa observação e, mais uma vez, agradecer as ponderações e as perguntas do Matheus. Pronto, então, Matheus, você pode ficar até o final, quando complementar o Vitor e a réplica do Robinho, viu? Aí você pode ficar até o final sem problemas. Vitor, fica aberto agora para você fazer a pergunta, 2 minutinhos para fazer a pergunta, tá bom? Certíssimo. Como eu lhe disse no começo, né, a vocês, especialmente para o pré-candidato, o Dr. Robson, né, eu estou aqui bem mais como um cidadão, especialmente como um professor. Então, assim, por ser professor, por ser filho de uma professora, por ser sobrinho de uma professora, então, assim, minha família de professor é só o que tem. Tá? Então, por ser professor, uma das coisas que eu quero falar que acho que poderia ser um tema a ser abordado por você. Plano de cargos e carreiras no nosso município. A minha mãe ela é concursada desde há 22, 23 anos atrás, mais ou menos. Né? Então, entra governo, sai governo, e a reivindicação é a mesma. Né? Eu tenho plena consciência de que a folha de pagamento do município, o gasto com pessoal, é um gasto altíssimo, né? Que, de certa forma, impossibilita, de certa forma, um plano de cargos e carreiras para os nossos professores, mas, dentro do Poder Legislativo, como é que o Poder Legislativo poderia atuar para que o plano de cargos e carreiras fosse finalmente possível no município de Campos Sales? Professor, é uma eterna reivindicação do pessoal do magistério campsalense. Eu sou filho de professora, minha mãe foi professora a vida toda, foi diretora do grupinho, foi diretora do Luciano Torres de Mello, lá no Guarani também. Então, eu aprendi a admirar o magistério dentro de minha casa. Minha mãe foi meu grande ícone, tá entendendo? Então, assim, eu vou me contrapor ao professor, assim, não é que é impossível, precisa de boa vontade, precisa de organização. Nós precisamos, como o senhor bem falou, nós temos que ter, e eu já tinha conversado aqui com o Luquinhas numa outra resposta, nós não podemos inchar essa folha. Nós temos até percentuais da lei de responsabilidade fiscal que diz, é 54% com o pessoal. Não pode passar disso aqui, porque senão o prefeito vai responder por isso. Então, como é que a gente enxuga, Vitor? Nós precisamos conversar a falar de nucleação. Nós precisamos nuclear escolas municipais. Houve uma tentativa de nucleação há alguns anos atrás, o atual secretário também nucleou algumas, mas eu quero uma ampla nucleação. Para isso, nós temos que ter uma organização. Isso vai fazer com que nós não enchemos mais a folha do que já está e que nós aprimoremos a qualidade do ensino, certo? Mas o primeiro passo para se nuclear é que você tenha uma qualidade de transporte público escolar também muito eficiente. Ninguém vai querer que seus filhos saiam do sítio Inharé ou do sítio Tigre para vir ter uma aula aqui na sede de Campos Sales, se não for num bom transporte, um transporte seguro, com professores responsáveis ou acompanhantes responsáveis. Mas eu acredito que passa muito, Vitor, por essa questão. Para que nós tenhamos um plano de cargos e carreiras que eu possa dar ao professor a valorização que ele merece, eu não posso ultrapassar aquele percentual que eu te falei. Então, eu tenho que dar um jeito de enxugar a máquina para que eu possa realmente passar a fazer esse PCCR.
Teve, e aqui, como eu te disse, é uma crítica que eu faço, não à pessoa, mas ao gestor. O atual prefeito, ele disse que no primeiro dia de governo dele, seria o primeiro projeto que ele enviaria para a Câmara. Seria o de PCCS. E até agora nós não vimos isso. Houve tentativas de sentar com o sindicato dos servidores públicos, com algumas representações da Câmara de Vereadores, mas não vingou. Então, como eu te disse, precisa organização, precisa boa vontade, precisa senso crítico e precisa que você tenha também uma noção de orçamento. Porque você falou, não adianta eu estar aqui dizendo vamos fazer o PCCS nas coxas porque não vai ter dinheiro para pagar. Porque vai ter uma gratificação para quem é pós-graduado, vai ter uma gratificação para quem tem mestrado, vai ter uma gratificação para quem tem doutorado, vai ter gratificação por projetos científicos apresentados. Tem que estimular, assim como eu disse o exemplo do estado do Ceará, tem que estimular as escolas como um conjunto de profissionais, ou seja, nós temos que criar premiação para as escolas municipais que melhor tiverem desempenhos. Nós precisamos fazer com que isso seja uniforme. Eu não posso ter uma discrepância, um ensino de qualidade numa escola e outra não. Eu tenho que ter mais ou menos aí um ISO 9001, ou seja, um padrão de qualidade que tem que estar sendo avaliado. Isso tudo depende de organização. Não é coisa fácil para se fazer, mas está bem pertinho. Nós estamos no estado do Ceará, que é referência, e nós temos todas as condições de mandar uma equipe, ou a futura secretária de Educação, que venha a ser, para ir fazer um curso de 3, 4 meses lá em Sobral, que é a referência nacional de ensino, que pode trazer isso para a gente. Pronto, Vitor, você tem um minutinho para a réplica. Enfim, não, eu acho a colocação realmente bem elaborada, né? Essa questão de folha de pagamento, de enxugar, eu penso, aliás, que é algo que a máquina pública ela tem que fazer, de um modo geral, né, ter essa preocupação com relação à folha de pagamento, né, com relação a enxugar essa folha de pagamento para que se abra possibilidades de outras coisas acontecerem no município, investimento em infraestrutura, investimento em plano de cargos e carreiras. E é isso realmente que eu tenho que colocar. A sua fala contemplou bastante o que foi colocado. Existe essa necessidade de se acontecer, né? A necessidade de que os nossos profissionais eles estejam sempre se qualificando a qualquer momento. É uma necessidade permanente, então nós precisamos que os nossos profissionais, que os nossos servidores públicos se qualifiquem, e é necessário também, de todo modo, um incentivo financeiro, é claro, para que os nossos profissionais se qualifiquem. Né? Um mestrado não é brincadeira, para você entrar já é um sacrifício enorme, para você se manter é outro. Um doutorado da mesma forma. Uma pós-graduação não é todo professor da rede pública municipal que tem condições de arcar com a pós-graduação, que tem uma condição de arcar com o mestrado. Um incentivo financeiro futuro para que, após após o seu aprimoramento acadêmico, ter esse incentivo financeiro é bastante importante, né? Eu, particularmente, enquanto professor da rede pública estadual, né, estou aguardando ser chamado no concurso, se Deus quiser, no concurso também do Estado, e vislumbro, com certeza, né, uma ascensão financeira em virtude da minha formação. Então, todos os professores merecem isso, os professores municipais, de certa forma. Tá certo? Então, a minha réplica ela é essa, né? Dizer que a sua fala contempla bastante o que eu propus aqui nesse momento. Pronto, Rabinho, agora é você. Nada mais justo, né, professor? Como é que eu posso cobrar dos educadores, por exemplo, essa renovação da estrutura de ensino, se eu não vou fazer com que eles tenham uma retribuição financeira por um maior desempenho, pelo melhor trabalho? Isso, uma coisa está vinculada à outra, tá entendendo? Eu queria deixar aqui também, claro, Luquinhas, que é uma opinião que eu tenho, que gerou muita polêmica, e como eu lhe disse, quando eu acho que uma coisa é justa, como eu prezo pela justiça, pelo coletivo, eu não tenho medo de atingir pessoas até próximas a mim. O que eu acredito, no que eu penso, eu posso ser errado, eu volto atrás, mas eu tenho minhas convicções. Eu digo isso em relação à questão do pessoal do cadastro de reserva do concurso. Eu acho que se você chamasse
os 72 professores do cadastro de reserva, que coincide com o número de ampliações, e as ampliações que eu estou dizendo aqui foram as ampliações feitas de 2006 para cá, que são ampliações sem nenhuma norma jurídica, eles foram ampliados sem nada, sem lei, sem decreto, sem nada. Você daria, professor, uma rejuvenescida muito grande na educação de Campos Sales. Tem muita gente boa, muita gente preparada no cadastro de reserva, aguardando essa oportunidade. Seria um caminho também para oxigenar o ensino de Campos Sales. Só queria fazer essa pontuação, Luquinhas. Pronto. Então, nesse momento eu queria agradecer de coração pela participação do Matheus, presidente do Grêmio Estudantil do Grupinho, e também do Vitor Abreu, professor de Filosofia, e participa do Semana Unicef aqui em Campos Sales. Queria demais agradecer a participação, as ponderações de vocês e desejar sucesso, né, na caminhada de vocês aí profissional, e Matheus na sua estudantil, e estaremos outras oportunidades para vocês também estarem aparecendo novamente, tá bom? Abraço, fiquem com Deus, e agora a gente vai para a parte final do nosso debate. Muito obrigado pela oportunidade, esse espaço da gente perguntar, que é super importante para a democracia mesmo. Muito obrigado, Luquinhas. Valeu, Matheus. Obrigado, Matheus. Obrigado. Só realmente também aqui agradecer, tá? Obrigado, Robson, pela atenção, pela disponibilidade. Obrigado, Lucas, pela iniciativa também. Obrigado, Matheus, pela contribuição com seus válidos questionamentos aqui. Obrigado a todo mundo que tirou um seu tempo no domingo à noite para estar aqui assistindo, né? Quem realmente está aqui assistindo é porque se preocupa, é porque está preocupado com o nosso município. É só realmente dizer que eu estou à inteira disposição para o debate, para ajudar no que for preciso, né? Eu estou a serviço do meu município, tanto na condição de funcionário público, quanto na condição de cidadão. Tá certo? Um abraço a todos. Valeu. Muito obrigado, professor. Valeu. Então, agora dando continuidade, pessoal, nós vamos agora para a parte principal, final. Robinho, eu tinha programado só até esse momento, mas muitas perguntas aqui no chat. Pois não, Lucas. Nós estamos chegando a 1h e 12 minutos de participação aqui no Zoom, mas eu creio que não vai cair não caiu até agora, não vai cair mais não. Então vamos lá, eu vou fazer mais umas 4 perguntinhas e a gente finaliza o nosso debate de hoje. Robinho, teve algumas perguntas aqui no chat. Uma das perguntas foi da Letícia Rodrigues, que ela perguntou, deixa eu ver aqui a pergunta dela rapidinho. Ela perguntou como reforçar a coerência entre as políticas comunitárias, como assegurar uma melhor contribuição das outras políticas comunitárias para o esforço de coesão. Então, 4 minutinhos. Luquinhas, é uma pergunta, de certa forma, subjetiva, abstrata, mas que, pelo que eu pude entender do questionamento aí da Letícia, minha colega advogada, eu acredito que é no sentido de você trazer as associações comunitárias, as comunidades em si para o jogo, né? Eu acredito que falta, é uma pergunta interessante, porque falta realmente no município fazer com que essas associações comunitárias participem realmente da elaboração e da efetivação de serviços públicos. Então, você parte muito da boa vontade do Poder Executivo, né? Como quase tudo no município, que é aquele ente do topo, da ponta da linha da cadeia da federação, ou seja, vem União, Estado, Município, e que se o Poder Legislativo, como eu te disse, tem a principal obrigação, o principal dever de fiscalizar e de cobrar o poder público. Então, se eu, enquanto vereador, poderia projetar uma espécie de confederação municipal das associações comunitárias, fazer com que elas se reunissem através de representações dessas associações, para que pudessem contribuir, sugerir e efetivamente participar da execução dos serviços públicos. Pronto, Robinho. Outra pergunta aqui é de Roberto Macedo. Ele fez aqui relacionado ao transporte público. Deixa eu só recapitular aqui. Como solucionar o problema de transporte dos universitários da nossa cidade, já que são ônibus velhos
quebram a todo momento, são desconfortáveis e é uma total insegurança para esses jovens. Como fazer algo por essa questão? Agradeço a pergunta aí do Roberto Macedo, meu amigo. Roberto, é uma questão que eu tenho batido há muito tempo, cara. Eu tenho realmente brigado há muito tempo com essa questão desses transportes. E o que eu venho dizendo ultimamente é o seguinte, olha, se eles, que são os principais interessados, estudantes universitários que usam esse serviço, não se organizarem e não partirem para buscar melhores condições, não será Robson nem será ninguém que vai fazer isso por eles. Eles têm que realmente partir para resolver a coisa. Enquanto, pelo menos, na posição que eu estou de cidadão. Eu chegando à Câmara, eu, claro que posso fazer muito mais. Mas, enquanto cidadão, eles precisam se organizar. Nós sabemos que há um conflito de interesses, às vezes, entre eles mesmos. Tem deles que não querem aparecer, eu tenho muita experiência com eles em relação a isso. Tem deles que reclamam, que buscam o Dr. Rosa alguma coisa, mas não quer aparecer, porque tem um pai que tem um carro comissionado, tem uma mãe que tem um carro comissionado. Mas é o seguinte, Luquinhas, esse transporte não era para estar fazendo, transporte universitário. Esses ônibus são do programa Caminho da Escola, que é para fazer o transporte de alunos da zona rural para a zona urbana. Ele não poderia estar fazendo esse transporte universitário, certo? O município teria que licitar e contratar uma empresa específica para esse fim, ou financiar o transporte conjuntamente com aquelas pessoas que utilizam. O que é que a lei orgânica do município diz? Diz que o poder público tem que prestar o serviço de transporte universitário para Crato, Juazeiro e Araripina para quem tiver baixa renda, quem tiver necessidade. E o que a gente vê é que quem usa esses ônibus são pessoas que têm uma condição boa e pessoas que realmente precisam. Então nós temos que saber dosar. Nós temos que ter um serviço de qualidade, contratado, com bons ônibus novos, mas pessoas que têm a condição, elas têm que dar uma contrapartida. Nós temos que cumprir a lei. E a lei diz que o município tem que ter esse transporte, mas para quem precisa, para quem tem baixa renda. Nós temos que impor pelo menos uma contribuição mínima para quem tem condição de fazer isso, contribuir com o transporte escolar. Para não acontecer, como aconteceu e eu denunciei, está no Ministério Público, a contratação da empresa Fênix, uma empresa que foi contratada pelo município de Campos Sales, foi pago mais de R$600 mil a essa empresa que não prestou o serviço. Não prestou o serviço, continuou sendo prestado pelos ônibus do Caminho da Escola, né? Agora, mais recentemente, a ex-secretária da Educação abriu o procedimento licitatório para a contratação de uma nova empresa, mas depois essa licitação morreu. Parou por aí. A empresa venceu, mas não foi contratada. Houve ganhador da licitação, mas não houve o contrato do serviço. Entendi, Robinho. Então, partindo para outra pergunta aqui, Robinho, nesse bate e volta, o nosso amigo Anderson Cardoso, ele colocou aqui a pergunta: quais são seus planos em relação à violência que seguem em crescimento nos últimos anos e não vemos movimentação do poder público para elucidar esses casos? Naquela primeiro tema sorteado foi segurança, né, Luquinha? Uhum. Eu já explanei mais alguma coisa, mas parte do pressuposto de que o município tem que contribuir com a segurança pública, mesmo que constitucionalmente seja um dever do Estado e não do município. Mas, como já dito, o município tem como contribuir com câmeras de segurança na cidade. Quase todas as cidades de um porte assim, de Campos Sales para maior, eles investem na monitoração eletrônica. Tem que partir para a aprovação de uma lei municipal que proíba o uso de capacete na zona urbana e apenas na zona urbana, onde a velocidade é reduzida e onde os riscos são reduzidos. Eu faço até essa pergunta às vezes para quem contesta: morre mais gente dentro da zona urbana de Campos Sales por acidente de moto ou vítima de pistolagem, com 2 motoqueiros usando capacete? A discrepância aí é gigante. Então vale a pena investir nesse projeto de lei. Por outro lado, a violência, partindo para um campo mais amplo, ela parte também do investimento nas políticas sociais. Tirar o jovem da droga, fazer com que ele
se inclua num programa de esporte, num programa de cultura, levar até a comunidade projetos que façam com que eles se engajem em coisas boas e abandonem a expectativa da criminalidade de corrompê-los, né? Então, a segurança pública, que é um assunto muito amplo, mas que tem como município contribuir, assim como essas poucas ideias que eu posso dispor nesse momento de curto prazo. Pronto, Robinho. Mais uma pergunta, tem mais essa e mais outra para a gente finalizar. O Beleza. Rodrigo Oliveira perguntou, o candidato falou bastante nas palavras iniciais sobre ir contra o conservadorismo político vigente, né? O que você enxerga como esse conservadorismo político e qual acha que é o melhor caminho para essa mudança? O conservadorismo político, não só em Campos Sales, Luquinhas, mas em muitas das pequenas prefeituras do país, ele está numa, vamos dizer, oligarquia que se mantém no poder há 15, 20 anos, 10 anos, e vereador passa de pai para filho, que passa para o irmão, que passa para o pai, que passa para o neto, e vai ficando nisso. Esse conservadorismo político, ele trava a mente dos representantes do povo. Por quê? Porque eles vão estar sempre preocupados em se reeleger. E quem ocupa um cargo político pensando em reeleição, ele não vai fazer o que tem que fazer porque ele vai estar amarrado. Então é por isso que eu digo que eu posso fazer a diferença, Luquinhas, porque eu tenho absoluta convicção de que se eu chegar lá, eu vou chegar de forma independente, sem travas, sem cabrestos. Eu não vou estar lá para me reeleger vereador, não. Eu vou estar lá para prestar um serviço realmente de qualidade ao povo de Campos Sales. Eu acho que isso é o principal ponto que Campos Sales precisa oxigenar a Câmara Municipal de Campos Sales com novas cabeças, com novas mentes, que tragam, que agreguem novas ideias e uma forma nova de fazer política também. Pronto, Robinho. Agora, Robinho, vamos finalizar com duas perguntas em uma só. Uma de Luciano Veloso e outra de Luiz Aurélio, né? Um é sobre a importância, né? O fim do Fundeb, né? O que é que você acha disso, da possível extinção do Fundeb? Está sendo aí debatido na Câmara, inclusive eu até falei para você antes de começar que eu gosto muito da Tabata e ela está batendo a tecla sobre o Fundeb. E em relação ao marco legal do saneamento básico, que o Luiz Aurélio perguntou, essas duas questões, o Fundeb, né, e o marco legal que foi aprovado agora, o que é que você acha que pode ser prejudicial ou benéfico para as cidades pequenas? Agradeço aí ao meu colega Luciano, ao Marcos Aurélio. Em relação à questão do Fundeb, meu irmão, eu estou com a mão na cabeça. Enquanto cidadão, em relação à questão da renovação do Fundeb, eu estou de mão na cabeça. Assim como você, admiro muito o trabalho da Tabata Amaral, acredito que ela tem muito a crescer ainda politicamente, e só vejo isso com preocupação, Luquinhas, porque o que regulamenta, cara, a distribuição dos recursos, a aplicação desses recursos, a fiscalização desses recursos, é tudo através da lei do Fundeb. Se o Fundeb ele tem um prazo de validade e os políticos parecem não estar preocupados com essa renovação, se tiver, por exemplo, eu não sei até que ponto pode haver uma prorrogação, digamos que fique do jeito que está, até que não seria muito ruim. Mas se eles levarem em consideração que o fim desse prazo de validade do Fundeb acaba com toda e qualquer regulamentação, meu irmão, vai ser um Deus nos acuda. Vai ser um Deus nos acuda para a educação brasileira. Mas eu acredito que o Congresso Nacional não vai fazer esse tipo de loucura, não. Eu acredito que agora, nesse segundo semestre, eles vão trabalhar com um foco maior em cima do novo Fundeb, né? E em relação ao marco regulatório do saneamento básico, tem muita gente fazendo confusão, dizendo que vão privatizar a água, aquela coisa toda. Eu vi alguns trechos, não da lei propriamente dita, sou bem sincero, mas vi alguns trechos de entrevista do Tasso Gereissati, que é o relator de um lado, o Ciro Gomes e o Cid Gomes defendendo também, assim como vi críticas do Glauber, que é aquele deputado do PSOL, críticas ferrenhas àquilo. E desse apanhado do que eles dizem, eu realmente estou vendo como uma coisa boa. Eu não estou vendo como uma coisa ruim, não. Até porque não se privatiza a água. Apenas ele abre que, em pé de igualdade, as concessionárias públicas possam concorrer com empresas privadas.
pela concessão do serviço. Aqui para Campos Sales, para mim, seria uma maravilha. Podia botar a CAGES para correr há muito tempo, porque serviço de qualidade nunca prestou, nem vai prestar. Certo. É interessante que esse marco, eu peguei até umas discussões com os amigos meus também, porque eu sou um pouco a favor do marco, porque eu acho que você cria uma concorrência. Na realidade, o que o criaram foi um terror dizendo que era a privatização do setor, a privatização da água em geral. Mas, na verdade, a prefeitura ela vai ter a liberdade de ou contratar na licitação uma empresa privada ou pública. E aí, quem tiver o melhor serviço, se não estiver fazendo esse serviço bom, ela pode voltar para o que ela já tinha antes ou então procurar outra licitação. E a prefeitura, Luquinhas, a prefeitura pode até criar a sua própria autarquia, como o Crato fez com a SAEC. Vários municípios têm a sua própria autarquia, que cuida da concessão. A grande preocupação, e isso eu corroboro, que é o pensamento do Glauber, é como nós vamos fiscalizar e chegar à questão de preço. Porque a CAGES não cobra barato, não. Eu não acredito que uma empresa privada que venha a ganhar uma concessão vai cobrar mais caro do que a CAGES, não. E o serviço, com certeza, pior não vai ser, não. E outra coisa, nesse papel também, nessa lei, desse marco, dizia que para facilitar para as cidades pequenas, poderia ser feita uma licitação regional. Por exemplo, Salitre, Campos Sales, Potengi, Araripe, faziam a licitação. Consórcios, né? Consórcios, justamente. Consórcios públicos. Aqui em Campos Sales, inclusive, Luquinhas, a Câmara Municipal aprovou um projeto de lei do prefeito municipal que deu mais 30 anos de concessão à CAGES, né? Mas eu quero deixar claro que essa concessão ela tem as suas regras, as suas normas. E a CAGES já quebrou quase todas. Então, para matar essa concessão é rápida demais. Basta o interesse da Câmara em propor e do prefeito municipal em ratificar a pancada. Certo. Então, pessoal, só queria pedir para vocês, quem ainda não se inscreveu no canal, quem não deu like no canal, na live, pode dar o like, viu, pessoal? Tivemos aí um pico de pessoas simultâneas, em torno de 60 pessoas, chegou a ficar 60 pessoas simultâneas na nossa live. Chegamos no nosso final do debate, 1h30 de momento, deixando bem claro que os próximos candidatos agora terão também os mesmos 1h30 para debater suas ideias, da mesma forma que teve aqui nessa primeira, para manter a isonomia e a equidade do debate, para não favorecer nenhum nem outro candidato. Eu queria só deixar aqui os meus sinceros agradecimentos a Robson, pré-candidato pelo Cidadania número 23. Agradecer a sua disponibilidade, a sua paciência aqui. O probleminha, peço desculpas a todo mundo pelo probleminha no começo da live, mas graças a Deus eu consegui driblar aqui os probleminhas. E se Deus quiser, nas próximas lives já voltou com um material mais tranquilo para facilitar o áudio e o vídeo para todo mundo. Então, Robinho, eu queria deixar você agora aberto para deixar suas considerações finais, a população que está aqui nos assistindo, e esse vídeo vai ficar gravado no YouTube pro resto da vida, não vou apagar não. Então vocês podem ver, compartilhar com os amigos que não puderam ver. E é isso aí, Robinho, a palavra está contigo para a gente finalizar esse momento. Luquinhas, meu irmão, queria só agradecer, cara, agradecer o espaço, agradecer a contribuição do professor Lucas, né? Não, do professor Vitor, do professor Vitor, do aluno Matheus, né? Agradecer a todas as pessoas também que questionaram, que nos assistiram, e dizer, cara, que a intenção é fazer algo de bom e algo de diferente por nossa terra, né? É aqui que eu nasci, é aqui que eu me criei, aqui que eu crio meu filho, que eu tenho minha esposa, aqui que eu trabalho, aqui que eu vivo, aqui que está minha mãe, meus familiares, meus amigos. Então, a intenção é fazer algo de bom, algo diferente por Campos Sales. Eu queria também lhe parabenizar pela ideia. Eu acredito que esse é um espaço que vai ser agora amplamente utilizado, e dizer demais da minha honra em ser o que desbravou com todas as dificuldades iniciais aí tecnológicas, mas nós conseguimos chegar ao fim com, acho que uma satisfatória apresentação. Então, Luquinhas, eu desejar o meu boa noite a você, a todos, e só agradecer, cara. Muito obrigado. Pronto, então, pessoal, obrigado, Robinho, mais uma vez. Então, obrigado a todo mundo e até a próxima, pessoal. Abraço para todos, uma boa semana e fiquem em casa. Abraço.